Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula de análise sintática do período simples para iniciantes. Vamos para a nossa primeira questão, nosso primeiro exercício. A morte do Papa chocou as pessoas. Como eu falei anteriormente, no vídeo da aula 1, nós iremos iniciar sempre pelo verbo. Identificaremos o verbo desta oração e depois identificaremos, quase não sai aqui, identificaremos o sujeito desta oração. Oração do período simples porque tem apenas um único verbo. Quando houver mais de um verbo, será período composto, que será assunto para outros vídeos. Neste vídeo, vamos ver apenas o período simples. A morte do Papa chocou as pessoas. Vamos identificar o verbo aqui. O verbo é o verbo chocou. O que chocou? A morte do Papa, né? A gente pergunta para o verbo. O que chocou? A morte do Papa é o nosso sujeito. E é um sujeito determinado, porque nós conseguimos encontrar ele na oração. É um sujeito determinado com apenas um núcleo. Então, é um sujeito determinado simples. Após acharmos o sujeito, todo o resto aqui será o nosso predicado. E agora vamos identificar qual tipo de predicado desta oração. Para identificarmos o tipo de predicado, a gente tem que conhecer os tipos de predicados, né? Que são predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado verbal vai ter apenas como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. O predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação mais um predicado. E o predicado verbo nominal, ele vai ter dois núcleos. Um núcleo será um verbo de ação, um verbo significativo, e também um predicado, que pode ser um predicativo, que pode ser tanto do sujeito como do objeto. Eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor sobre os tipos de predicado e também sobre predicativo do sujeito e do objeto. Bom, nesta análise aqui, nós temos apenas um verbo, e é um verbo de ação, então o predicado é verbal. Identificamos o sujeito e o predicado, agora vamos analisar parte por parte. Vamos analisar esse verbo, chocou, é um verbo de ação que precisa de complemento, então ela é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento para ter total sentido. Se eu falo que chocou, mas chocou o quê? A gente pergunta para o verbo o quê, né? Então, é um verbo transitivo direto. Quando você faz essa pergunta assim para o verbo o quê? Então, vai pedir um complemento que não precisa de preposição. E o nosso complemento verbal aqui são as pessoas, que é um objeto direto do verbo chocou. Tranquilo até aí, né? Fácil também. Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos lá agora para a nossa segunda questão, que é cheguei da rua cansado. Vamos identificar o verbo. Qual é o verbo aí? O verbo chegar, né? Que está na primeira pessoa do singular. Cheguei é o nosso verbo. E o nosso sujeito, ele não está aparecendo aí, né? Que é a primeira pessoa. Cheguei. Poderia estar escrito assim também. Eu cheguei. Mas ele não está aparecendo porque ele está oculto. Nós conseguimos identificar pela terminação do verbo, né? Pelo tempo... Como é o nome agora? Me deu um branco aqui, mas é pela desinência número pessoal, que não é assunto agora para esta primeira aula, né? De sintaxe. Mas dá para a gente perceber aí que está na primeira pessoa do singular. Lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aí está na primeira. Eu cheguei da rua cansado, só que não está aparecendo. Então, é um sujeito determinado, né? Porque nós conseguimos identificar esse sujeito, mas é um sujeito determinado oculto.
Agora vamos para o predicado. Como o sujeito está oculto, toda essa estrutura aí, toda essa oração aí é o nosso predicado. Que tipo de predicado nós temos aqui? Temos um verbo e também temos um adjetivo, para ficar mais fácil o entendimento, que é a palavra cansado, que na sintaxe nós chamamos de predicativo. Se temos como núcleo do predicado um verbo de ação e também um predicativo, esse predicado vai ser verbo nominal. Agora vamos para a análise de cada parte. Vamos pegar o verbo para descobrir qual tipo de verbo. A letra ficou um pouco maior aqui, não sei por que aconteceu isso. Pronto, acho que esse é o tamanho ideal. Quem chega, chega de algum lugar, não é? Então, é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, só que esse complemento ele está preposicionado, então é um verbo transitivo indireto. Toda vez que vir uma preposição no complemento deste verbo, que os complementos são os objetos direto e indireto, ele será indireto, certo? Quando vier uma preposição. Então, cheguei a um verbo transitivo indireto e da rua é o nosso objeto indireto. Tranquilo até aí, né, gente? Agora vamos para a palavra cansado, que é o nosso predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito, é um estado do sujeito. Ele estava cansado quando ele chegou da rua. É uma característica momentânea ali, né? Se você conseguir colocar o verbo estava aí, faz todo sentido. Eu cheguei da rua e estava cansado. Né? É uma característica do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Vamos para a nossa terceira análise. Entregamos a correspondência à professora. Eu coloquei essa oração aqui porque ela é muito interessante de analisar para quem está aprendendo sintaxe. Como eu expliquei na questão 2, sobre o sujeito, perceba que essa questão está parecida. O sujeito está aí, você consegue determiná-lo, mas ele não está aparecendo, porque ele é um sujeito determinado, oculto. E pelo verbo ali você consegue identificar quem é o sujeito. O sujeito é a palavra nós, o pronome nós. Nós entregamos a correspondência à professora. O tipo de predicado, se ele tiver como núcleo um verbo de ação apenas, ele é um predicado verbal. Se ele tiver um verbo como núcleo e um predicativo, ele é verbo nominal. Mas se ele for um verbo de ligação e um verbo nominal, ele será um predicado nominal. Eu vou sempre ficar repetindo porque fica melhor de você gravar na sua cabeça esse assunto. Né? Quando você escuta muitas vezes uma coisa, lê bastante sobre um assunto, você aprende. Nosso cérebro aprende por repetição. Pode até parecer chato eu ficar repetindo às vezes a mesma coisa aqui, mas é intencional isso, viu, gente? Porque quanto mais a gente repete uma coisa, mais a gente melhora, né? Como eu já citei aqui, nós aprendemos por repetição. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica naquilo. Então, vamos dar continuidade aqui. Ó. O tipo de predicado que nós temos aqui é um predicado verbal. Porque só temos como núcleo um verbo, que é o verbo entregar, que está na terceira pessoa do plural. Então, é um predicado verbal. E agora vamos analisar cada termo aqui desta oração. Entregamos, vocês sabem que é um verbo. É um verbo que precisa de complemento, então é um verbo transitivo. E é um verbo transitivo, na verdade, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Não era nem para ter apagado aqui. Transitivo direto e indireto. E eu vou explicar o porquê. Ou pode ser também um verbo, ele pode ser chamado também de verbo bitransitivo, certo? Porque ele precisa de dois complementos. Por quê?
que ele precisa de dois complementos? Porque quando eu falo que vamos entregar algo, entregar alguma coisa, nós entendemos que tem que entregar algo a alguém. Então, nós precisamos de um complemento objeto direto e um objeto indireto. Até fiquei um pouco enganchada aqui na minha fala, mas é isso. Eu entreguei o livro à professora. Eu entreguei o quê? O livro. O livro é o nosso objeto direto. A professora é o nosso objeto indireto. No caso aqui está a correspondência, mas eu quis usar outro exemplo. Então, nosso verbo é bitransitivo, porque ele precisa de dois complementos. Isso pode acontecer. Por exemplo, nesse verbo entregar, né? E também no verbo doar. Eu doei dinheiro para a caridade. Ou se não, o verbo dar. Eu dei água ao amigo. Estou inventando aqui agora, viu, gente? Isso não foi nada planejado. Para que vocês possam entender melhor. Então, é um verbo que precisa de dois complementos, tanto o objeto direto como indireto. Então, por isso que ele é bitransitivo. Enfim, então vamos identificar agora o objeto direto desta oração. Vamos lá, objeto direto. Lembre-se que o objeto direto nunca vem preposicionado, viu, gente? Não precisa de preposição. Geralmente ele vem com o artigo. Os artigos, né? Definidos, indefinidos. No caso aí, a correspondência é o nosso objeto direto. E o nosso objeto indireto será a expressão a professora. Tem uma crase aí, perceba que tem uma crase, né? Que eu poderia substituir pela expressão para a professora, no caso. Então, esse a craseado aí é porque entende-se que tem um artigo, mas tem uma preposição primeiro, mais um artigo após. Então, não deixa de ter uma preposição aí, por isso que é objeto indireto. Tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Sintaxe não é nenhum bicho de sete cabeças. Você aprendendo isso aqui, vai ficar bem mais fácil para você aprender, avançar, né? Na disciplina de sintaxe. Não é difícil. Eu vou fazer vídeos mais detalhados sobre cada elemento, como adjuntado nominal, que tem também, que eu não quis trazer agora porque é muita coisa, né? Adjuntado adverbial, predicativo, complemento nominal. Esses assuntos eu vou trazer aos poucos, para depois a gente fazer uma análise completa. Por enquanto, eu quis trazer só o tipo de sujeito predicado e a regência verbal, né? Se o verbo precisa de um complemento verbal, se ele é transitivo, direto ou indireto, ou se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, como, por exemplo, fenômenos da natureza, né? Chover, nublou, serenou, entendeu? Então, não precisa de complemento. São verbos, nesse contexto, intransitivos. Na aula 1, eu dei um exemplo de verbo de ligação. Então, é importante que vocês assistam a aula 1 e esta aula aqui, né? Que é a 2, para fechar esse assunto. E aí, o próximo vídeo será bem mais detalhado, tá, gente? Foi só para dar uma introdução mesmo. Vou pegar frases mais complexas, que tenham mais elementos para a gente analisar da sintaxe, né? Com mais adjuntos, com mais advérbios, né? Adjuntos adverbiais, predicativo do objeto, mas isso fica para as próximas aulas. Espero que vocês tenham assimilado o assunto, que eu estou aqui com a melhor das intenções de passar conhecimento da língua portuguesa, e é um assunto que cai bastante em concurso. Então, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Beijo!